Santa paz de Deus, tudo bom com vocês? Querida Irmandade, querido inscrito do canal CCB Sem Reforma. Hoje nós vamos abordar uma matéria, irmãos. Achei muito lindo. Um servo de Deus me enviou, tipo um memorando, é bem comprido, mas é gostoso de ouvir, porque é assim, o título se dá assim, conselhos para quem quer se casar, né? Mediante alguns vídeos que eu tenho visto aí, irmãos críticos, criticando a congregação. Por que criticando a congregação? Porque dizem que tudo que a gente vai fazer, a gente procura a palavra. Até nisso, ainda estão querendo se meter. Que a gente não pode mais buscar confirmação na congregação. Tem que ser do jeito que eles pensam. Não tem que confirmar, não. Tem que ir lá e fazer do jeito. Tem muitos, irmão, que quando vai mudar, vai buscar a confirmação. Porque se ali é a revelação do Espírito Santo, logicamente que a revelação vai falar o que vai acontecer com a pessoa, se a pessoa é para fazer aquilo ou não é. Porque a gente não vai para a igreja só para marcar banco, para fazer tipo clube. A gente vai para a igreja para ouvir a palavra, para ver o que Deus sabe que está na nossa frente e fala com as nossas almas. E o que essa pessoa abordou foi que muitos irmãos vão na congregação pedir revelação para casar, para namorar, para comprar um carro, né? Vou falar uma coisa para você. Eu, particularmente, não estou falando que é errado. Eu, particularmente, eu não casei, mas não busquei confirmação para casamento. Não busquei. E tem irmãos assim que falam assim, eu vou buscar a confirmação para casamento, e até tem uns assim que falam assim, Senhor, prepara uma esposa para mim. Aí o irmão prepara a esposa, aí dá aquela incumbência que Deus tem tanta coisa. A gente tem que pedir coisas difíceis para Deus, coisas impossíveis para Deus resolver nossa vida. Não vamos pedir um casamento. A gente está fazendo de Deus como Santo Antônio casamenteiro, né? Deus fica ali um cupido, vai lá arrumar uma namorada para. Quer dizer, a gente tem esse costume, às vezes, muitos têm, de pedir casamento. E lá, Senhor, prepara uma esposa, me manda de fora, aí pede as coisas. Para Deus, qualquer um, mulher ou homem, para ele é uma serva e um servo. Independente, irmãos, do aspecto físico. Entendeu? Eu, particularmente, eu preferi escolher. Já que eu não posso arrumar namorada fora da igreja, né? Não é que eu não posso. Eu poderia ter arrumado uma namorada fora da igreja, mas ali eu ia sofrer uma certa consequência, porque é doutrina da igreja que a gente namore e case com alguém da igreja, porque já é batizado, para não ter diferenças de assim, compartilhamento, né? Congregação, vai para a igreja e tal, para não ter aquela diferença. Vai que você casa com uma pessoa que não é da congregação e essa pessoa gosta de baile, aí fica aquele negócio, né? Aquela briga entre o casal, casa, depois fica 1 ou 2 meses, às vezes quando o marido é violento, bate na mulher, não deixa mais a mulher ir para a igreja, aí tem aquelas diferenças. Eu, particularmente, eu escolhi. Falei, peraí, se eu vou ficar o resto da minha vida, se eu tenho que ficar o resto da minha vida com a pessoa que é o certo, né? Porque o juiz disse, honrar até que a morte os separe. Que hoje em dia, no mundão aí é difícil. Isso daí, casa dentro de 1 mês já larga, já diz que não ama mais, né? Foi se eu tenho que dormir com a pessoa, acordar com a pessoa, olhando para a cara da pessoa. Peraí, deixa eu escolher, né? E a pessoa também deve ter escolhido, né? Até me criticaram na época, mas o irmão buscou a palavra porque tem que buscar. Eu falei, não, irmão, eu busco a palavra para tipo de coisa. Para ajudar aí eu mesmo pedi pro senhor arrumar
uma esposa aí para Deus todo mundo é bonito. Para Deus todo mundo é bonito. Entendeu? Aí Deus chega e fala assim, ó, aquela ali, ó, que é sua. E se eu não gostei? Ou se ela não gostou de mim? Hã? Eu acho que esse tipo de coisa, cada um, da minha opinião, viu, irmão? Se a pessoa não tem iniciativa e, e gosta de consultar, isso daí também não é proibido. Isso daí na convenção também não é proibido. Mas da minha opinião, eu mesmo escolhi, não é à toa que eu estou aí 30 anos. E se puder ficar mais 30 anos, para mim, tá bom demais. Entendeu? Agora nós vamos no conselhos para quem quer se casar. Que me vieram, eu achei muito bonito esse conselho. Eu vou ler. Vocês ouvem aí. Definição do casamento. Deus criou os seres humanos com a necessidade de se casarem e formarem uma família, com esposa, esposo e filhos. Apenas dentro desta ideal sociedade pode o homem realizar-se plenamente. O casamento foi criado por Deus com este princípio, o da necessidade um do outro, e para que possa alcançar o máximo de sua potencialidade. É o necessário que os cônjuges sigam as leis estabelecidas pelo Criador. O casamento é uma aliança inseparável que Deus decretou e que jamais pode ser dividida. Ao decidirem contrair o matrimônio, o casal deve estar ciente de que estão tomando uma decisão que jamais poderá ser revogada. Se isto acontecer, tais pessoas jamais encontrarão a aprovação de Deus para tal atitude e também não terá suas bênçãos para uma futura união com outra pessoa. Não importa quais seja a circunstância, se velhice, término do interesse ou defeitos insuportáveis de um ou de ambos, os cônjuges não estão autorizados pela lei de Deus a uma nova aliança. Mateus 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Casamento é para sempre, ou seja, até que a morte os separe. Para sua reflexão, lembre-se, você não irá casar com uma pessoa sem primeiro enamorar com ela. O namoro dentro da palavra de Deus constrói o alicerce para um bom casamento. Um bom casamento não é só um negócio do coração, mas é utilizar a massa cinzenta dada por Deus para tomar decisões lógicas baseadas no pensamento racional. No casamento terá duas pessoas desiguais. Suas opiniões, suas formações e experiências foram completamente diferentes. Ao casar-se, nem tudo que você aprendeu em casa será útil no relacionamento que existirá entre marido e esposa. Existem algumas experiências da vida que colocamos na bagagem de nossa vida, que teremos que deixá-las para trás, pois algumas experiências serão válidas e outras não terão validade na vida de casado ou casada. Não importa se levar tempo para conhecer bem alguém, pois muito que se apaixonaram à primeira vista, mais tarde gostaria que tivesse olhado uma segunda vez. O verdadeiro amor é para durar a vida toda. Por isso não pode ter pressa, pois você pode estar apaixonado, não pela pessoa que você mal conhece, mas pela ideia de estar apaixonado. Cantares de Salomão 2, versículo 7. Não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Você pode achar que é muito ruim viver solteiro ou solteira e está desesperado ou desesperada para se casar. Porém, saiba que estar casado ou casada com a pessoa errada é pior do que viver solteiro ou solteira, pois o seu pretendente pode te completar ou pode te arruinar. Não case com a pessoa que você possa simplesmente suportar, mas case com aquela que você não poderá viver sem ela. Tempo de buscar.
Este é um período que você deverá aumentar sua relação com Deus. Por isso, gaste boa parte do seu tempo com Ele, na leitura da Bíblia, na oração, na consagração a Deus e ouvindo o seu falar nos cultos. Lembre-se, a decisão que você toma para quem entregará sua vida no casamento é uma das quais sérias e importantes que tomará na vida. Tome a decisão certa. Provérbios 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Siga as orientações dos pais. Existe uma propensão e prática no meio da juventude de hoje em pensar que já são livres em suas ações e que os pais não devem se intrometer. A obediência às determinações dos pais é com certeza o fundamento básico para a bênção enquanto estão junto a eles. E obedecendo-os, com certeza os filhos estarão sendo preparados para que no futuro saiba administrar sua própria família. Com certeza seus pais querem o melhor para você e os conselhos deles, neste momento, é sem dúvida saudável e necessário para suas decisões sobre o futuro da sua vida. Receba e obedeça às suas orientações, observações e conselho. Efésios 6, versículo de 1 ao 3. Vós, filhos, seis obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Lamentavelmente, existem alguns exemplos de pais que não têm uma vida em comunhão com Cristo e, por consequência disso, alguns deixam a desejar no que se diz a respeito à formação do caráter de seus filhos. Porém, mesmo assim, a sua relação para com eles deve ser de bom testemunho e saudável. Neste caso, busque primeiramente em Deus e na sua palavra as orientações necessárias e seguras. Também você poderá buscar orientações e conselhos com o ministério da sua comum congregação, ancião, cooperador oficial ou cooperador de jovens, que poderão ajudá-lo nessas horas de conflito para que o seu futuro não esteja comprometido e você esteja fazendo exatamente a vontade de Deus. Agora nós vamos ler aqui alguns conselhos básicos. Não case com alguém que seja estranho à nossa fé, isso eu já falei. Tenha como objetivo casar-se com um cristão que professa a mesma fé, pois assim ambos terão o mesmo sentimento de servir e agradar a Deus para possuir a vida eterna nos céus. Segundo Coríntios 6 ao 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amós 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Se você tiver dúvida quanto ao casamento, evite casar sob pressão, quer seja dos pais, dos sogros, amigos, etc. Afinal, quem irá viver debaixo do mesmo teto com ele ou com ela? É você ou serão eles? Não case com alguém pelo qual não tenha respeito ou vice-versa. Procure não casar cedo demais. Ou, de repente, beleza exterior, situação financeira, bens carnal, bens, desejo carnal. Não tome a decisão de casar pensando apenas no que é aparente. A beleza é um fator importante, mas é temporária. Depois do casamento, tem fatores que são muito mais importantes do que vão determinar sua felicidade do que apenas beleza exterior. A situação financeira, bens, desejo unicamente carnal, etc. A beleza é como comprar um veículo com a parte externa em ótima conservação e uma excelente pintura. Mas se não houver um bom motor debaixo do capô, você não vai muito longe, ou até mesmo não sai do lugar. Da mesma forma, os bens e status sociais são passageiros. Quantas pessoas que conhecemos que na mocidade tiveram pais com muitos bens e passados os anos, o dinheiro se foi e o casal precisa aprender a conviver com recursos limitados. A paixão é atração essencialmente carnal e tão passageira que é comparada ao carvão úmido, que é embedecido com álcool, ateado a fogo, produz uma chama instantânea e intensa por poucos segundos, para em seguida se apagar, permanecendo o carvão umedecido
sem brasa. A base da sustentação de um casamento é o amor verdadeiro, que pode nascer como uma pequena brasa que, na medida em que vai aquecendo, vai impactando todo o carvão em volta. O amor não depende do visual, não depende do ter ou ser. Ele nasce e a cada dia vai envolvendo mais o casal, chegando ao ponto de ser insuportável apenas pensar em perder o seu cônjuge. Estruture sua vida conjugal em base sólida. Considere beleza e o recurso financeiro como um plus na sua relação e não estrutura dorsal da relação. Porque durante a vida conjugal poderão vir contratempos terríveis que, se ela não estiver estruturada com base no amor, desmoronará como um barraco após uma grande temporal. As dificuldades financeiras virão, enfermidades poderá vir e a beleza, vitalidade se acabar, mas o verdadeiro amor nunca se acaba. Perguntas básicas para o casamento. Como é o tratamento entre os pais do seu pretendente? Os hábitos, o modo de vida. Lembre-se de que eles têm sido exemplo dele ou dela desde que nasceu. Os modos de comportar-se, ele ou ela já vem aprendendo e praticando desde a infância. Será muito difícil mudá-los, pois o comportamento dos pais dele ou dela certamente indicarão a maneira de como você poderá ser tratado no futuro. O seu pretendente se importa de verdade com suas necessidades e seus sentimentos pessoais? O egoísmo tem destruído muitos casamentos. O verdadeiro amor, como o do Cristo, ou de Cristo, coloca o bem-estar do outro em primeiro lugar. Isto pode perceber nele ou nela diariamente em pequenos atos de bondade. Agora, se ele ou ela não te tratar com consideração enquanto tenta ganhar o seu coração, como que você pode esperar que ele o faça depois do casamento? O teu pretendente fala a verdade? O casamento tem como base confiança mútua? O casal que pode confiar na palavra e na fidelidade do seu cônjuge, senão dúvidas e decepções começarão a enfraquecer o relacionamento. É justo ou justa, é fraco ou fraca com você? Cuidado, muitas vezes o namoro é uma época para esconder os erros e as falhas durante o tempo do namoro. Cada um mostra o seu melhor lado. Sabe administrar as finanças? Um jovem que não lida bem com suas finanças enquanto solteiro não mudará de repente da noite para o dia. Problemas financeiros causados pelo impulso de gastar mais do que ganha já arruinaram muitos casamentos. Consegue se manter no emprego? Um bom histórico de trabalho é uma boa avaliação, habilidade dele ou dela, de ser responsável e lidar bem com os outros. Tome cuidado, pois o fracasso nessa parte poderá indicar um caráter não confiável, escondido e comprometedor futuro casal. São capazes de pedir perdão de coração? Para casamento obter sucesso, ambos os cônjuges devem estar comprometidos em assumir suas falhas e mudar o que for preciso. Sabe elogiar? O casamento com elogio entre marido e mulher aumenta a autoestima um do outro. São flexíveis? O casamento é aprender a dar e receber. Rigidez desnecessária no casamento é mais uma receita para causar contendas. Vocês se comunicam bem? Consegue expressar o sentimento e as preocupações sem se explodirem? Consegue escutar um ao outro? A boa comunicação é um dos segredos para manter um casamento duradouro e feliz, pois a beleza enriquece a união do casal, como também conduz o relacionamento em harmonia. Lembre-se, o nervosismo abafado e o silêncio como forma de protesto nada resolve. Provérbios 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Renúncia da vida de solteiro ou solteira. Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando a palavra de Deus menciona que o homem deve deixar o seu pai e sua mãe, realmente o homem e a mulher deverão deixar a casa paterna, pois esse deixar significa em
todos os sentidos, financeiro, geográfico, emocional, íntimo, etc. Casar e morar com os pais não é possível dar certo. Por melhor que eles sejam, quando você faz isso, quebra-se um princípio da palavra de Deus. A partir do dia do casamento, alguns vínculos terão que ser quebrados, tal como o vínculo da dependência emocional de um filho terá que ser rompido, pois o homem e a mulher agora não são mais o filhinho ou filhinha da mamãe ou do papai. Agora deixarão de depender de seus pais para construir uma nova família. O fato que o homem deixará seus pais quando casar para pegar-se a sua mulher mostra claramente que a união do casamento é mais íntima e durável do que a união entre os pais e filhos. Assim, a primeira responsabilidade dos casados não é mais para com seus pais, mas para com sua esposa ou marido. Não devemos entender esse conselho como uma atitude de que um filho deverá abandonar os seus pais, mas sim como um processo em que o homem passa para assumir a direção de uma nova família. Também isso não quer dizer que você deixará de amar ou de honrar seus pais. Apenas se afastarão para a formação de uma nova família e a farão com a bênção dos pais. Por parte dos pais deve haver a compreensão de liberar os filhos para ser felizes, pois casamento não é uma família que aumentou, mas sim uma nova família com sua própria autonomia e guiada por Deus. Às vezes os pais do casal não querem reconhecer essa mudança de autonomia e procuram manter seus filhos em sujeição. Nesta situação, o casamento não terá estabilidade e temos certeza de que não agradará a Deus. Provérbio 14, versículo 15. O simples dá crédito à palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Deus vos abençoe. O crédito dessa linda mensagem, eu vou falar, irmão irmão Uziel Santos, irmão do Santa Amélia, Curitiba, Paraná. O irmão escreveu essa linda mensagem e eu estou passando para vocês falado. Ele passou via escrito e eu estou falando falado. Uma coisa muito linda para quem quer se casar, irmãos. E aquele negócio, irmãos. Aqueles que querem buscar confirmação para casar, se ler, se ouvir esse conselho para quem quer se casar, que é um conselho dado por Deus, aqui diz tudo o que você deve reparar em um e outro. O homem na mulher e a mulher no homem. Certo? Agora, vou pedir conselhos para casar. Às vezes, o casal já está um apaixonado pelo outro, está naquela... Aí vai para a igreja, come palavra dos outros, porque às vezes a palavra veio para uma outra pessoa, com uma outra situação. Aí o céu de Deus fala lá na frente, eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Aí o casal já está apaixonado, já cai na conveniência, que convenha os dois. Aí já chega para o pai, foi confirmado, Deus confirmou o casamento. Depois casa, aí um já não gosta do outro, é onde acontece esses críticos falando isso. Falando que a palavra veio a profecia e não se cumpriu. Que Deus é esse. Entendeu? Por isso que eu disse desde o começo. Na minha opinião, eu não pedi para Deus revelar. Esposa, eu mesmo fui em busca. Melhor coisa é a gente escolher, um escolher o outro, né? Eu fui à busca e não me arrependo até hoje. Se Deus quiser, não me arrependo. 30 anos, fico mais 30 até. Entendeu, irmãos? Então, uma linda mensagem. Comente sobre isso. E se você tem algum filho, alguma filha, algum parente que está namorando, está para se casar, irmão, mostre esse vídeo para eles. É lindo essa mensagem. Achei muito lindo e eu acho que é o melhor vídeo em termos de aconselhamento, deve ser esse. Tá? Ficam tudo na santa paz de Deus. Perdoa os erros das letras, que é um título enorme. A gente lendo aqui, às vezes embaralha, às vezes o óculos cai, que eu preciso trocar de óculos, só que está caindo direto. Mas a gente logo compra um óculos novo aí.
tá? Embaralha um pouco as letras, mas é isso aí, irmão. Muito linda essa mensagem. Deus abençoe o irmão Uziel, Carlos Servo de Deus. Aí que colocou, o Facebook dele é cheio de mensagem linda. Servo muito, muito temente a Deus mesmo. Então, irmão Uziel Santos, Santa Amélia, Curitiba, Paraná. Deus abençoe por ter escrito isso daí. E eu estou passando para a querida Irmandade no canal CCB Sem Reforma. Fico todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer.